Salve, salve, rapaz! E tá começando mais um Podzão, que é o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é mais um produto RomaCast que você confere no Spotify e também no YouTube. É só ir lá, youtube.com/RomaNewsOficial. Eu sou Alexandre Alencar, tô comandando essa mesa de hoje, que é uma segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, pra gente falar sobre as semifinais do Campeonato Paraense e os confrontos dos times paraenses na Copa do Brasil de 2023. Ao meu lado aqui, Lucas Neves, repórter de esportes do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, meu amigo? Como é que vai? Fala, galera, vamos lá, mais um podzão aí. Exatamente, e aqui na minha frente, sempre fazendo seu registro, Arlen Thiago, do futebol paraense. Salve, Arlen, tudo bom, mano? Fala, Alexandre, Lucas, galera que acompanha aqui o Podzão, tá sempre ligada, vamos lá falar do futebol que essa semana tá recheada. Exatamente, porque nesse último final de semana a gente teve a abertura das semifinais, né, do Campeonato Paraense, Cametá e Remo, Águia e Paysandu. No primeiro confronto, ainda na sexta-feira, o Cametá empatou em 1-1 com o Remo e anteontem, no sábado, o Paysandu venceu o Águia pelo placar mínimo, né? 1-0. Dito isto, a gente sempre comentava que Remo e Paysandu teriam vida mais difíceis do que foi nas quartas de final, e isso foi comprovado, né? Cametá e Águia se impuseram e fizeram realmente Remo e Paysandu sofrerem. O Paysandu pelo menos conseguiu sair com a vitória. O Remo saiu com o empate, mas poderia ter saído com a vitória se o Ícaro não tivesse perdido aquele pênalti, não é isso, rapaziada? Cara, com certeza foram dois grandes jogos, né? Cametá e Águia fizeram pressão realmente, bem diferente do que foi as quartas de final, que no placar agregado foi goleada para a dupla Repá. Aí já na semifinal a gente viu um pouco mais de equilíbrio, o Cametá fez um bom jogo, podia até ter vencido, e o Águia também podia ter empatado. Acabou que o Paysandu leva uma boa vantagem para Cruzul, e o Remo, mesmo com empate, é favorito por jogar no Bainão. Eu digo que foram jogos equilibrados, né? Tendo em vista que o Cametá jogou em casa, assim como o Águia, né? E souberam neutralizar alguns pontos ali tanto do Remo quanto do Paysandu, né? E, assim, o empate está em aberto ainda, né? Aí pro Cametá, o Cametá pode surpreender, né? A gente sabe das condições que foi maior polêmica durante essa semana, aí o campo lá no Parque do Bacurau. E a polêmica estava certa também, né? Sim. Porque o campo de lá não ajuda nem um pouco. Ainda bem que não choveu, que senão ia ser pior pros dois times. Cara, se chove, mano, ia ser muita onda. Né? Dentro das possibilidades, até que não tava tão ruim o gramado, né? Perto do que podia estar. Mas da última semana do último jogo, né? Do melhorou, Cametá. Uma ajudada, né? Melhorou. Que isso, mano. Ainda que não tá isso. ideal. Mas Eu fiz um vídeo lá, a comemoração, né, da classificação do Cametá, os jogadores na lama, lá no campo, um jogando o outro na lama, dando do mangue, né? Pois é, né? Tem até essa situação aí, né? Eles poderiam comemorar o carnaval. Quem via as imagens da televisão de cima, parecia que até tava um gramado bom, mas tem um vídeo do Remo de aquecimento antes do jogo, que tá até no feed do Clube do Remo no Instagram, que mostra o gramado de perto. A parte de areia, os buracos de areia foram pintados com spray verde, pô. Cara, foram malandro, né? Não, é a malandragem que faz parte do futebol, atrapalhou muito o Remo, atrapalha também o jogador do Cametá, atrapalha. Mas o jogador do Cametá tá acostumado a jogar ali semana sim, semana não, né? Ele sabe onde é que tem um buraco. E ele sabe o que a bola vai dar pra chegar nele, né? Já do Remo não, jogando no mangueirão, né? Gramado, um tapete. Bainão, que é o gramado bom também. E o elenco é tecnicamente melhor também. Então. Eu acho que foi até, inclusive, uma opção do Marcelo Cabo. Ele poupa alguns jogadores por causa do jogo de quarta-feira contra o Corinthians, e ele põe, na minha opinião, um time mais pesado para aguentar mais esse gramado. O gramado, além de ser ruim, é alto, né? Então exige mais força, tanto que ele vai com o Show e Paulinho Curuá no ataque, Muriqui e Fabinho. Então acho que ele põe o Diego Ivo para ganhar bolas aéreas, né? Acho que ele tenta justamente ganhar na força ali, só que o Cametá fez um jogo muito bom contra o Clube do Remo, né? Soube se impor. Ele botou força máxima, né, o Cametá, para buscar um resultado positivo, né? Mas a gente sabe que o Remo ali, ele tem ali, mesmo com um gramado dificultoso e tal, ruim, ele soube colocar a bola no chão e ir para cima também do Cametá. Mas o jogo, a partida tá aberta ainda, o Cametá vai pegar um campo bom, né?
E o Remo já E acostumado. o Cametá já viu que a gente já conseguiu ver que o Cametá em campo bom consegue jogar tão bem quanto, né? No próprio jogo da fase de classificação, quando o Remo venceu aquele jogo contra o Cametá aqui no Baenão por 5-2, se eu não estou enganado, o Cametá joga bem, pô, faz 2 gols no Remo, né? E é um time que o Rogerinho sabe que se botar a bola no chão também consegue atuar tão bem quanto lá no Parque do Bacurau. Vocês acham que, falando do primeiro gol do Cametá, vocês acham que foi falha do goleiro Vinícius? Pra mim faltou comunicação ali entre o Vinícius e o Diego Ivo. Né? Foi estranho, né? Um vai ficar naquele... foram os dois e a bola... É que eu não consigo lembrar como foi o gol. Um cruzamento da esquerda do Jairo. Aí o Vinícius Cai na cabeça do... soca, sim, aí o Alexandre soca. Alexandre, lembrei, verdade. E o Alexandre, hein, meu xará, o que aconteceu com ele? Rapaz. Pra ele ter pedido desculpa pra mulher... sim. Logo após o final do jogo, hein? Engraçado isso. Foi muito bacana, cara. É engraçado que ele não diz o que aconteceu, ele só pede desculpa. Pois é, pra garantir ele pediu desculpa. O problema, né? Ele deixa aberto aí essa situação. Tu soube de alguma coisa, Arlen? Não soube, mas quando ele vier a Belém, a gente vai descobrir, porque eu vou estar lá no... Lá no Baenão, então pergunta pra ele. Vou fazer uma sonorazinha com ele pra saber. Porque rolou vários memes, né? Ele tava emocionado, né? Pois é, rapaz. Aí, sabe como é que é a galera na internet, né? Já colocou uma loura do lado ali, entendeu? Uma potência. Aí ficou aquela situação, mas né? Será que ele fez fez alguma coisa assim que... A minha Mandou dúvida fora da é linha, se né? ele vai ser sincero contigo, né? Quando tu perguntar pra ele. Essa é a minha dúvida. É verdade. Pô, o meu xará jogou bola. Eu gosto muito do futebol do Alexandre. Sim. Vem se destacando muito quando joga pelos times do interior. É um meia clássico, Subiu né? com o São Francisco, Subiu né? com o Ele São tava no Francisco, meio ano passado. habilidoso, enfim. Tem que andar na linha aí, Alexandre, pelo amor de Deus. E dá verdade. entrevista pro Arlen, seja sincero, por favor. Isso. E aí, na outra semifinal, o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 1-0. E a grande questão foi pênalti ou não foi? Acho que foi falta, né? A falta é foi. discutível. Pelas imagens, eu acho que fica claro que fora da área. Foi fora da área. Falta fora da área, eu acho. É verdade, porque pra gente fica fácil, né? Pra gente fica fácil. Depois, por exemplo, eu tava assistindo, pra mim foi pênalti. Quando ele marcou ali, foi pênalti, né? Mas quando a gente vê o replay, Quando a gente vê o replay, slow motion, aí mas, volta cara, os e jogadores analisa, para. Os jogadores do Águia reclamaram muito, né? Os jogadores e a torcida. Eu tava ouvindo a sonora do Márcio Fernandes, que a assessoria de comunicação grava. Tem um torcedor que eu acho que ele tá no alambrado, em algum lugar ele bate na porta. Ele fala que o Paysandu ganhou roubado, que sempre é assim, sempre é roubado em cima do Águia. Ainda teve o jogador do Águia que empurrou o Mário Sérgio, né? Foi que o Mário Sérgio saiu fazendo... Ficou na bronca. Dizendo que, assim, né, a arbitragem tem que adotar aquela nova regra, né, de tolerância zero. Não foi que a gente viu com o Balão Marabá, que foi cobrar o árbitro da partida. Há muito tempo essas comemorações fazendo assim, ou então apontando pro ouvido, são meio que proibidas, né. Enfim, mas ficou essa polêmica. Tão provocativo, né? E pra mim, ainda o árbitro ainda erra no primeiro tempo quando tem uma falta em cima do Eltinho, também no primeiro tempo, que pra mim foi pênalti, e ele não marcou. E aí nessa segunda, que não foi pênalti, ele deu pênalti pro Paysandu. Pois é, né? e a reclamação do Mataus também é por conta de uma falta no Luan Parede, nessa sequência, né, que ele marca a mão do Luan Parede, que ele cai ali, o jogador do Paysandu chega nele, aí o Mataus, ele disse que ele estava ali perto, para ele foi falta, aquilo ali foi falta do jogador do Paysandu, mas aí o Clever, né, que é o árbitro, marca somente porque ele cai no chão e segura a bola. Aí ele marca a mão do atleta, do Luan Parede, e dá sequência à jogada. Aí o Paysandu bate a falta, vai pelo lado esquerdo, aonde a consequência desse pênalti, né? Então fica essa reclamação aí da equipe de Marabá. Inclusive, eu vi um comentário do colega ex-árbitro Kleber Ribas, o Regra 18, como ele gosta de ser chamado, criticando a atuação desse árbitro que apitou o jogo do Paysandu com a Águia, que errou tudo o que podia ter errado. Inclusive, ele cita esses dois lances, né? O do pênalti que não foi marcado no primeiro tempo e o pênalti marcado fora da área no segundo tempo, que foi o gol do Paysandu. Mas o Águia também naqueles minutos finais foi uma pressão danada para cima do Paysandu, né? Um fogo
gigantesco que, se não fosse o Thiago Coelho ali, acho que o Águia teria fatalmente empatado aquela partida, né? O Águia ele jogou bem dentro das possibilidades, foi pra cima realmente, só faltou aquela efetividade final, o último passe, a última finalização. E o Paysandu também fez um bom jogo, né? Também com um time alternativo, né? Se é que se pode dizer. O Márcio Fernandes com 3 zagueiros. Amanhã tem o jogo contra Fluminense, né? Então tem que poupar. Tem que poupar. E a situação do jogo também, né? Até esqueci aqui agora, mas um ponto que é importante, né? Sempre a bola, eles chegavam no último terço, o Alexandre falou dessa questão do Águia fazer pressão, né? No time do Paysandu, ali a partir dos 20 minutos, eu acho. Do segundo tempo, né? Foi, do segundo tempo eles começaram a ir para cima e o que dava a impressão que o Águia ele iria conseguir, mas as finalizações totalmente equivocadas, né? O jogador eu vi ali umas 3 bolas chutando, isolando a bola ali próximo da grande área lembrei, o árbitro, e ele estava uns 6 metros do lance do pênalti, né? Só que tava o pé do atleta estava tangenciando ali a linha da grande área, que eu acho que isso que ele confundiu, né? Porque aí o jogador cai dentro da área, né? Então ele tem a impressão de que a falta ele estava pisando na linha. Né? E na linha é pênalti, né? Correto. Aí o jogador cai dentro, aí convicto, e ele foi convicto, né? Ele nem espera nada, ele já corre ali para a marca do Cal, já marcando a penalidade. E o Águia repudiou a arbitragem, né? Fez uma nota grande, dizendo que vai pedir para esse jogo de volta a arbitragem FIFA, né? Arbitragem de fora do estado, e também solicitar para a Federação Paraense de Futebol o árbitro de vídeo para esse jogo de volta contra o Paysandu, que tudo indica que será na Curuzu, né? E eu conversei com outros árbitros, né, que estão apitando aí o Paraense, e ele disse, a gente conversando sobre essa situação, né, ele confirmou, não, o colega, ele errou, né, mas ali no calor do jogo, né, ele marca conforme ali o que ele viu, a interpretação dele, né? Mas, infelizmente, onde prejudica essa situação? Que aí o time traz árbitros de fora, né? E quem fica prejudicado é a arbitragem local, porque aí não tem aquela receita, não recebe, né? Para apitar. Aí fica complicado. Vale lembrar que antes do início do campeonato, a Federação Paraense, o Fernando Castro, que é o diretor de arbitragem, né, esteve aqui no Podzão, ele falou que para as finais do Parazão o VAR está garantido e que a federação ia fazer um esforço para tentar levar para as semifinais. Eu acho que já passou do tempo do Parazão ter VAR das semifinais em diante. Isso se a gente não quiser contar das quartas... Mata-mata tem que ter árbitro de vídeo. Mas tem que ver se os estádios também conseguem comportar, né? Será que o Zinho de Oliveira consegue ter uma sala do VAR? Tem que ver isso. A gente já viu no Brasileirão várias vezes a sala do VAR remoto, né, sem ser no próprio estádio. Talvez seja então a solução, seja o caso né? de a Federação Paraense entre em um acordo com os clubes, olha, a despesa vai ser um pouquinho maior, mas a gente tenta equiparar aqui, a gente dá uma ajuda e faz a sala do VAR, por exemplo, no Bainão, na Curuzu, no Mangueirão, e o árbitro no jogo lá em Cametá ou lá em Marabá, né? E tem também a questão móvel, né? Uma tem cabine, um baúzinho, né? Que eu já vi, né? As transmissões aí. Tem uma empresa que faz aí pro Paysandu, né? As transmissões. E eles têm um caminhão baú, aonde vai todo o equipamento, aí tem câmeras e tal. Tem toda uma ilha lá, né? E eu acredito que isso daí poderia também ser usado para fazer o VAR, né? E eu penso que eles vão contratar uma empresa tipo dessas aí para fazer essa final, né? Com o VAR. E agora, no meio de semana, 3 dos 4 clubes que se enfrentaram na semifinal do Parazão vão jogar pela Copa do Brasil. Amanhã a gente tem o Paysandu recebendo o Fluminense no Mangueirão, expectativa de casa cheia, né? E depois, na quarta-feira, a gente tem Águia e Fortaleza, num jogo que a gente já não sabe qual que vai ser o estádio. A princípio seria o Mangueirão, mas o Águia estava tentando levar para o Bainão, né? Estava tentando um acordo com o Remo para levar esse jogo para o Bainão. E depois, na quarta-feira, só que às 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, Remo e Corinthians. O Paysandu está numa desvantagem de 3-0, o Águia numa desvantagem maior ainda de 6-1,
E o Remo é o único que tem vantagem positiva nesse jogo, venceu o Corinthians por 2-0. Dos 3 que vão jogar nessa quarta-feira, nesse meio de semana pela Copa do Brasil, Paysandu, Águia e Remo, algum tem grandes chances de classificar? Qual que é a opinião de vocês? Olha, tem chances, né? O Remo tem chance. Grandes chances são outros 500. O Paysandu também tem chance, apesar de ser mais difícil. E o Águia é praticamente possível. O Corinthians, né, falando do confronto contra o Remo, perdeu mais uma no fim de semana, né? Perdeu para o Goiás. Né? A contratação do treinador Cuca gerou muita crítica por parte da torcida. Tá ali um clima meio esquisito no Corinthians. Para quem não sabe, é por causa da punição que o Cuca tem, né? Ele foi acusado e foi sentenciado, né? Culpado por um estupro, né? Ainda na década de 80, quando era jogador do Grêmio, lá na Suíça. E a torcida do Corinthians, principalmente as mulheres torcedoras, né? Protestam muito sobre a contratação do Cuca. Aí perdeu para o Goiás 3-1. Não vai ter o Fagner para esse jogo. E logo em seguida vai ter um derby contra o Palmeiras, que é o maior rival. Então eu acho que o Remo está em melhor vantagem, né, dos times paraenses por essas questões. E vai ser o reencontro do Cuca mais uma vez com a torcida do clube do Remo e com o time, né? O Cuca foi jogador e treinador do Remo e no ano passado, quando comandava o Atlético Mineiro, eliminou o clube do Remo numa Copa do Brasil. Sim. Mas a situação do Remo é a mais favorável, Arlen? É a mais favorável, né? Eu vejo assim, o Remo tem 70% de chance de classificar, né? O Paysandu 40% e o Águia eu acho que 20%. Só para dar uma moral, né? Uma porcentagem ali meio amadora, né? Digamos assim. Mas eu acredito que o Remo está indo numa situação, uma condição melhor, né? Vai ser um feito se o Remo conseguir nessa classificação, tendo em vista. Tem que aproveitar, né, a fragilidade do Corinthians, que está vivendo uma fase aí bastante conturbada por conta da contratação do Cuca, né? Eu estava vendo a entrevista dele, onde ele diz sobre essa polêmica e tal, do estupro, e que ele estava no quarto, né? Com um jogador que teve a menina lá uma menina de 13 anos, né? E ele diz que ele é inocente, né? E eu vi uma outra jornalista também que falou a respeito disso também, né? Ele diz que ele não teve o ato, ele estava só no quarto, mas ali foi julgado todo mundo que estava no quarto, né? Mas enfim, ele foi sentenciado, né? E foi punido por conta disso. E hoje está sofrendo aí as consequências dessa situação toda. Agora sim, o Remo tem que aproveitar essas derrotas que o Corinthians vem tendo, né? Não deixar ele querer crescer agora em cima do Remo, né? Porque assim, derrota em cima de derrota, né? Aí chega uma hora que os jogadores, eles vêm motivados, vêm buscando uma saída para tentar atenuar esse prejuízo todo. Que não seja... É muita pressão, né? É muita pressão. A torcida vai inflamar. Por quê? Perdeu o primeiro jogo para o clube do Remo, né? Então a torcida já está ali com os ânimos lá em cima. Aí tem a contratação do Cuca junto à polêmica. Então a torcida já está fazendo pressão. Perdeu os 2 primeiros jogos, né, do Brasileirão, o Corinthians, não foi isso? Perdeu pro Goiás agora. Perdeu pro Goiás, não perdeu pro... Venceu o Cruzeiro. Venceu contra o Cruzeiro. Perdeu o Libertadores pro Argentinos Júnior, que tem o mesmo logo do Independente. Então o que acontece? Parece mesmo. O clube do Remo tem que aproveitar esse momento, né, pra ir no 12, como a gente fala aqui, no 12 para cima do Corinthians, segurar ali o primeiro tempo, não permitir que eles cresçam, ganhem confiança, porque eu digo que os 10 a 15 minutos ali, eles são importantes para definir a partida, né? E o final do segundo tempo também, ali a partir dos 10 minutos do segundo tempo. São momentos ali em que, no início do primeiro tempo, o time... Tentou abafa, né? Então, jogando lá em Itaquera, com a torcida. Então, o Remo tem que aproveitar esse momento que o Corinthians está vivendo e eliminar mesmo. E chegar lá e fazer logo o primeiro gol, assim, ali dentro dos 20 minutos do primeiro tempo. O gol do Remo ali já praticamente vai por água abaixo a estratégia do Cuca, do Corinthians, enfim. Mas o que eu fico preocupado são com as remices. Sim, que a gente já está acostumado, né? Correto, entendeu? É isso que me preocupa.
Mas espero que nesse jogo aí dê tudo certo pro Clube do Remo e ele consiga fazer uma boa partida e assim, esteja inspirado. E cada jogador esteja inspirado. Porque se chegar lá se acordarem com o pé esquerdo e forem para essa partida, meu Deus do céu. Tu falaste de motivação, por outro lado, o Fluminense chega hoje a Belém, nessa segunda-feira. Completíssimo, né? Com todo mundo. O Paysandu falou que tem 40%, né? Se fosse o Fluminense de uns anos atrás, poderia até ser mais, 50%, 60%. O problema é que o Fluminense é atualmente o melhor time do Brasil, talvez, né? Junto com o Palmeiras, acho que não. Esse é o problema, não há dúvida, né? Porque o Paysandu vem embalado. Os ingressos do lado do Beija-Flor esgotados, ou seja, vai ter pressão, vão apoiar. O problema é a fase do adversário, né? Que é muito boa. E eu vi até uma piada, né? Sei quem foi que falou, rapaz, aí na imprensa nacional, que ele diz assim: o Flamengo, né? Tem a música, né? Real Madrid, sim, pode esperar, a hora vai chegar. Acho que foi o Vampeta que disse isso. Que aí o Real Madrid mandou só o Marcelo e deu de 4. Imagine se viesse o time todo. Então, assim, o Fluminense, ele vive um momento muito especial, digamos assim. Porque tem jogadores ali, o Ganso, por exemplo. Eu vi o Fernando Diniz, né, o treinador, o técnico, falando do Ganso, que o cara é um gênio, pô. É claro que ele não acompanha aquela situação de que todo atleta ele tem que marcar, ele tem que correr, né? Mas ele joga com a bola no pé, né? Isso, ele tem a peculiaridade dele, mas Ganso, Felipe Melo, Marcelo, Cano, então são jogadores... Keno, né? E veio todos também. eles, Keno, né? E Cano. É verdade, o Keno e o Cano. E veio todo mundo, né? O veio todo não mundo. Quer saber de poupar. É verdade, então assim, cara, uma pedreira, hein? Exatamente. As cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar aqui no Podzão e no Portal Roma News. É isso aí então, rapaziada. Estamos conversados. Lucas, tem palpite? Para os 3 jogos? Vai. Não vou nem cobrar placar. Cara, mas assim, o Corinthians vai ganhar, mas eu acho que o Remo vai se classificar. 2-1 pro Corinthians. O Paysandu vai sair na frente, vai abrir 2-0 se empolgar, mas o Fluminense vai empatar. E o Paysandu vai marcar no final, 3-2 pro Paysandu. Jogão. E o Águia vai dar Fortaleza, infelizmente. Mas assim, torcer muito pro Remo se classificar e pro Paysandu fazer um grande jogo, né? Porque se o Paysandu faz um jogo bom, é o holofote nacional por conta de bater o Fluminense do Diniz. E tu, Arlen, tem palpite? Sim, vamos começar aqui pelo Paysandu, né? O jogo é amanhã, do Águia amanhã também? Não, do Águia é na quarta. É quarta, né? Remo e Águia é quarta, tá? Paysandu, eu penso que o Fluminense, ele ganha, né? E vai ser um placar eu acho que vai ser 2-1. Vai ser 2-1 esse jogo. No caso do Águia, eu acho que o 2-0 também aí pro Fortaleza. Acho que o Fortaleza não vai meter o pé assim, como foi lá. Já tá classificado, né? E no Remo lá, eu acho que vai ser também 2-1 pro Remo. Rapaz. E o apresentador? Vamos lá. Vai ser 2-1 pro Paysandu contra o Fluminense. Vou ser otimista aqui, 1-0 pro Remo contra o Corinthians. E o Fortaleza vai fazer 2-1 contra o Águia. Pra mim é isso. Anotem, preparem um print. Salvem a tela aí pra cobrar da gente depois, que vai virar meme. Ai, meu Deus. Beleza, rapaziada? A gente volta na semana que vem com já os classificados pra final do Parazão e essa rodada da Copa do Brasil, fechou? Um grande abraço, lembra de se inscrever lá, romanews.com.br, nosso YouTube, youtube.com/romanews. Um abraço pro Fuji, que esteve na questão técnica deste podcast. Podzão, futebol paraense, segue lá, dá essa moral. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Falou.